Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje falaremos de um milagre, um grande milagre que aconteceu no Novo Testamento, o início do Evangelho, a abertura do caminho e que é ignorado por muitos por diversas razões. Entenderemos um pouquinho hoje sobre João Batista e darei uma pequena dica sobre um fato que está acontecendo no mundo nos dias atuais, né, que está acontecendo hoje, e o porquê, o que é que temos que ficar atento, já que Israel é o relógio escatológico de Deus, e está tendo a batalha lá. E estarei falando também sobre uma questão que daqui a pouquinho você poderá se surpreender muito. Mais uma vez eu quero pedir a você, fique até o final para orar comigo. Isso aqui é um devocional, todos os dias, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. Muito obrigado você que está curtindo, comentando e compartilhando. Eu leio todos os comentários. Lucas, capítulo 1 e o versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua ou de sua mãe. Olha que coisa interessante. Vamos só entender aqui, para resumir a história. A Bíblia fala de Zacarias, marido de Isabel, que era sacerdote no tempo, na verdade, antes de Jesus. Era sacerdote e ele teve a oportunidade, ele foi escolhido aqui. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Era uma parte mais importante que tinha. Aqui era por sorteio, então acredita-se que esse fato era tão importante que só podia ser... a pessoa só ia por sorteio e só podia uma única vez na vida, para dar chance de outras pessoas, de outros sacerdotes também participar. Provavelmente no momento em que Zacarias estava oferecendo o incenso ali, a Bíblia fala da hora do incenso, é a hora nona, é 15 horas da tarde, né? Que é 15 horas, 3 horas da tarde, o mesmo horário lá, que já falamos sobre Jesus aqui na cruz. Mas o anjo aparece para Zacarias, que era idoso, que a sua esposa era idosa e era também estéril. Então, os dois idosos e esposa estéril. A mesma situação de Abraão e Sara e assim por diante. Deus sempre traz os grandes milagres de pessoas estéril. Mulher estéril, Deus vai lá e dá um filho, e esse filho para fazer milagre. Estamos falando também de Ana, mãe de Samuel. Então, aqui, Zacarias provavelmente pediu a Deus o milagre. Mesmo já sendo velho, mesmo já sabendo que a esposa era estéril, mas como ele estava ali no altar oferecendo o incenso, ele pediu a Deus. Olha só o que diz o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás João. Aí Zacarias questionou o anjo como é que isso poderia acontecer, e o anjo falou para ele: já que você está duvidando da palavra, então você vai ficar mudo até o menino nascer. Quando o menino nasceu, então João precisou de escrever o nome do menino na tabuinha e mostrar, e logo em seguida os lábios deles abriu, ele foi cheio do Espírito Santo, profetizou, e o menino foi uma bênção. Mas vamos falar então do menino. Vamos falar aqui do menino.
O texto diz que essa criança seria cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E eu vou deixar bem claro para vocês que nós, cristãos, pagadores de impostos, que somos obrigados a votar, tá? O voto não é obrigatório, mas se você não votar, você não faz um concurso público, você tem sérios problemas, você acaba sendo obrigado a votar. Nós temos o direito de dizer, somos contra, você sabe o que eu estou dizendo, o culto moderno a Moloque, o deus do sacrifício infantil. Estão querendo de tudo liberar até 12 semanas, e já sabemos que isso aí depois diminui, é assim, vai amadurecendo a ideia. Então, nós cristãos somos contra esse tipo de situação. Aqui o menino, a criança já era cheia do Espírito Santo mesmo antes de nascer. A lei vai falar de nascituro, vai falar que a criança, que um ser humano só tem direito de, depois que nasce, e inclusive um dos testes que faz para a questão de paternidade, questão de herança, eles pegam o pulmão, né, quando morre ali no parto, a criança, então pega o pulmão, coloca ali num balde de água, se o pulmão boiar, significa que a criança respirou pela primeira vez antes de morrer, se o pulmão não subir, então não houve nascimento, não respirou. Questão de paternidade, questão de lei. Mas aqui vemos que mesmo o que chama de feto, a Bíblia chama de criança, e disse que ela já seria cheia do Espírito Santo desde o ventre. Outro detalhe muito interessante, que depois de 6 meses que Isabel estava grávida, o anjo vai visitar Maria e diz para ela, olha, Isabel já está grávida, que era parente de Maria, de 6 meses. E Maria vai até a casa de Isabel, mais de 100 quilômetros, acredita-se que 130 quilômetros. Quando ela chega lá e ela chama Isabel, olha só o que acontece aqui. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então agora que o anjo já tinha dito para Maria que ela estava carregando ali o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ela está chegando diante de outra grávida, e a criancinha, João Batista, se alegra com a presença de Maria, e Jesus Cristo já estava sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e isso é uma coisa muito interessante. E para fechar isso aqui, o menino, no versículo 80, capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista é típico do deserto. Eu quero lembrar para vocês aqui, por exemplo, Abraão foi para o deserto peregrinou no deserto antes de ser pai de uma grande nação. Moisés sai, ele fica 40 anos no Egito, e depois ele sai do Egito, fica 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas lá, né? Virou pastor de ovelhas, e o sogro dele era sacerdote. Vemos depois também Elias, também no deserto ali, é um tipo de ministério. João Batista agora também, antes de finalizar o seu ministério, fica no deserto. Vemos um hino aí que dizia que o deserto é a escola do Senhor. Hernandes Dias Lopes vai citar um outro autor também que disse que antes de Deus apresentar o seu líder, um líder
a humanidade, primeiro, essa pessoa precisa de ter uma intimidade com Deus, sozinho com Deus no deserto. Então, é interessante, inclusive, eu já falei esses dias aqui, quando Deus fala com respeito à esposa de Oséias, né, como se fosse Deus falando para Israel, o marido falando para a esposa, e eu a atrairei ao deserto, e lá lhe falarei ao coração. Então, é preciso de muitas das vezes para a pessoa ouvir a voz de Deus, ela está isolada, separada. É muito difícil você conseguir tirar um tempo para Deus no meio da correria do dia a dia, no meio da sua família, no meio de conversas desnecessárias. Então, às vezes, o tempo que talvez você está dizendo, eu estou no deserto, talvez seja um momento de você aproximar de Deus e aprender alguma coisa de Deus. Com respeito à guerra que está acontecendo, esse Israel já falou que vai responder com maior... porque tem uma frase que diz que se o Hamas abaixar as armas, a guerra acaba. Mas se Israel baixar as armas, aguarda, Israel acaba. Então, agora o Israel já avisou que vai responder com toda a força que puder. Ele não vai simplesmente dar uma resposta, ele vai partir para cima. E acontece que o anticristo, é aqui que entra a igreja, vai ser alguém que vai levantar e vai trazer paz, falsa paz, entre Israel e entre esses inimigos de Israel. E essa pessoa vai ser exaltada. Então, fique atento, porque se nos próximos dias aparecer alguma autoridade e conseguir trazer paz, eu não estou falando de acordo, de trégua, estou falando de paz dentro de Israel, essa pessoa pode ser o anticristo e, sendo assim, o arrebatamento da igreja está muito próximo, mas sabemos que dentro de pouco tempo depois, essa aliança será quebrada e o mesmo líder que trouxe essa falsa paz vai declarar guerra e vai levantar todas as nações contra Israel. Esse é um detalhe, não é que é todas as nações. As nações se unirão, porque esse líder vai jogar as nações contra Israel. Então, essa guerra que está acontecendo agora, fiquem tranquilos com respeito a arrebatamento, essas coisas, e anticristo. Nós vamos ficar atentos só se aparecer alguém e conseguir trazer paz. Essa pessoa pode ser o anticristo. Caso contrário, é só mais uma guerra e vamos orar pela paz de Israel para que Deus venha prosperar em nossas vidas, né? Orai pela paz de Israel e a Bíblia diz que quem faz isso prospera. Vamos orar e vamos pedir a Deus em favor da nossa vida. Nós falamos de deserto, nós falamos tá? Eu não quero falar aqui para não atrapalhar. E nós falamos da batalha. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, a nossa visão. Assim, Pai, como aquela criança era cheia do Espírito Santo desde o ventre, que as nossas crianças também, Pai, venham a ter visão espiritual. Que o Senhor possa levantar, Pai, crianças como profetas, profetisas, pregadores, louvoristas. Meu Pai, que o Senhor venha, Pai, encher as nossas crianças do Teu Espírito Santo. Deus, livra do homem sanguinário, livra do Deus Moloque, livra do sacrifício infantil, livra, Pai, das mãos de pessoas satanistas que querem sacrificar os bebês. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra, que nós não precisamos, Pai, às vezes de ir para o deserto, mas caso, Pai, estejamos no deserto, caso alguém que está orando comigo esteja no deserto, que essa pessoa venha sair fortalecida para uma missão que o Senhor tem para ela. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia do nosso mundo, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia, Pai, da nação de Israel
e dos inimigos que estão fazendo guerra. Toma, Pai, em tuas mãos o nosso mundo. Eu quero te apresentar também, Pai, todas as nações que estão em guerra. A Rússia, a Ucrânia e todos os países que têm guerra civil. Tenha misericórdia, Pai, do nosso Brasil, que se posiciona a cada dia mais para países de esquerda, países ditadores, e está, infelizmente, temos até medo, Pai, que o nosso Brasil venha se envolver em conflitos, mas estamos acreditando que o Senhor está no controle de tudo e que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.